Então, pessoal, essa aula vai ser um pouquinho diferente. A matéria de Império Romano vai ser dada sim em vídeo. Vocês já têm a parte escrita no caderno. E agora a parte da explicação será feita dessa forma aqui, com algumas imagens, alguns mapas, também alguns vídeos aparecendo na tela, que fica mais fácil para explicar para vocês. Beleza? Vamos lá então. O início do Império Romano está diretamente ligado ao fim do período republicano. Foi formado o primeiro triunvirato, que nós já estudamos na matéria anterior. Pouco depois, um dos integrantes desse triunvirato acabou falecendo e o Júlio César, um general extremamente vitorioso, se aproveitou da situação, marchou sobre Roma com o seu exército e depôs o Pompeu, que era um outro integrante desse triunvirato. Dessa forma, ele acabou acumulando, né, os poderes, concentrou todos os poderes para si, mesmo contra aí, as intenções do Senado romano. E após 4 anos no cargo de ditador vitalício, o Júlio César acabou morto dentro do próprio Senado em uma conspiração que foi articulada pelos senadores. Em 27 a.C., Caio Otávio, sobrinho de Júlio César, assumiu sozinho o comando do Império. Isso aconteceu depois dele derrotar os outros 2 integrantes do segundo triunvirato. Dessa forma, o Senado lhe deu o título de Augusto, que antes era algo concedido somente aos deuses, e o exército o declarou como imperador. A sucessão dos imperadores romanos costumava envolver assassinatos e muitas conspirações. O Calígula, por exemplo, foi assassinado e seu sucessor Cláudio acabou morto pela própria esposa para que o Nero, o filho dela de um outro casamento anterior, pudesse assumir o Império Romano. Então esse era o nível de conspiração e de violência da parada, né? Total caso de família, e a Cristina Rocha faria muito sucesso no Império Romano daquela época. E lá mais pro final a coisa só piorou. Teve um monte de general que virou imperador por um espaço curtíssimo de tempo. Isso está muito relacionado com o que a gente já conversou na matéria anterior, né? Esse poder dos generais, eles começaram a bater de frente com os políticos. Então a gente tinha um general extremamente poderoso em uma determinada região do império, as tropas concediam a ele o título de imperador, esse cara virava imperador, mas ficava, como eu disse, por um período muito curto de tempo, e rapidamente ele era depois assassinado pela guarda pretoriana, que em teoria deveria garantir a segurança dos imperadores. A Pax Romana foi iniciada pelo general Vespasiano, mas aí quem questione a sua real data de início. Mas o que importa aqui o que era a Pax Romana? Ela foi o período de maior esplendor do Império Romano. Então, nessa época, não existiram grandes rebeliões, as que existiam o Império conseguiu controlar. Os modos de vida romano, né? Então, os costumes dos romanos foram adotados nas províncias do Império, inclusive naquelas mais distantes. E, claro, né, as condições de vida da população local também melhoraram de forma significativa. Isso aí é a chamada Pax Romana. O exército romano atingiu seu auge militar ali por volta do século II depois de Cristo, e a partir desse momento eles decidiram que iam somente defender o seu já vasto império e não precisavam mais expandi-lo. O grande problema é que o número de pessoas capturadas para realizar o trabalho escravo caiu. Isso aconteceu justamente com a ampliação de direitos para os cidadãos das províncias que assim não mais podiam ser escravizados. Isso aí acabou gerando uma escassez de mão de obra e também produção de alimentos que contribuiu para a fome e para a inflação no Império. Ao final desse mesmo século II depois de Cristo, os romanos começaram a sofrer com as primeiras invasões dos povos que eles chamavam de forma depreciativamente de bárbaros, porque eram povos que tinham costumes diferentes dos seus e também não falavam latim. Mas era uma galera que era originária ali da Germânia, que é uma região mais ao norte do continente europeu. Visando conter a crise social e econômica, o Império Romano passou por algumas reorganizações. Primeiro, o Diocleciano dividiu o Império em 2 partes e depois em 4, como vocês estão vendo aí na imagem, onde cada parte do Império estava sob responsabilidade de uma pessoa diferente. E por fim, em 395 depois de Cristo, praticamente aí 100 anos depois da tetrarquia do Diocleciano, o Império voltou a ser dividido em 2 partes, só que dessa vez pelo imperador Teodósio, formando o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. No início do século V, os romanos sofreram nas mãos dos saxões, dos visigodos e também dos hunos. Foram várias invasões que destruíram diversas cidades romanas, inclusive levaram ao saque da capital Roma. Mas a derrocada final aconteceu em 476,
quando o último imperador romano do Ocidente, o Rômulo Augusto, acabou sendo destronado pelo Odoacro, que era o rei dos Érolos, um povo germânico, ali mais ou menos da região da Escandinávia, que colocou fim de vez ao Império Romano do Ocidente. Saindo um pouquinho da parte política, agora a gente vai abordar outros aspectos mais ligados à cultura. E nós podemos destacar a arquitetura romana, que teve, enfim, uma grande importância na época. E muitos dos seus monumentos estão aí visíveis e podem ser admirados até os dias de hoje. As colunas, por exemplo, muito características nas construções romanas, são uma herança direta dos gregos, enquanto os arcos e os tetos arredondados já estão mais ligados aí a uma inovação etrusca, aquele povo que a gente estudou lá atrás na matéria anterior e que estava diretamente ligado à unificação das vilas em torno da cidade de Roma. A religião romana era politeísta, mas nós já estudamos esse termo, vocês já sabem o que significa, pelo menos deveriam saber, deveriam se lembrar do que a gente já estudou. Mas para além de politeísta, ela também era antropomórfica. O que isso significa? É quando você atribui características humanas aos deuses, podendo ser características físicas, como, por exemplo, um corpo, ou mesmo uma característica abstrata, como um determinado comportamento que é comum à nossa espécie, dando aí um exemplo, sei lá, a empatia, que é algo que a gente, infelizmente, não está praticando muito ultimamente. E as divindades romanas, elas eram diretamente inspiradas nas divindades gregas, né, nos deuses gregos. Nesse quadro aí que está aparecendo na tela, vocês podem ver o nome de alguns deles e também suas funções. Existem aí diversas semelhanças entre as divindades do panteão grego e as divindades do panteão romano. Já o cristianismo ele era uma ameaça à estrutura militar e também escravista romana, porque ele, por exemplo, negava o status de divindade do imperador, então os cristãos não consideravam o imperador um deus. O cristianismo também condenava o militarismo e defendia uma igualdade entre os homens. Dessa forma, os cristãos acabaram sendo perseguidos pelo Império Romano durante séculos. No entanto, muitas pessoas converteram-se ao cristianismo, principalmente os mais pobres e os escravos, por conta dessas ideias de igualdade que o cristianismo defendia, que eu mencionei no trecho anterior do vídeo. Aí já em 313, o Constantino, aí sim, ele declara a liberdade de culto aos cristãos, então os cristãos poderiam praticar a sua religião. E em 380, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Nós podemos constatar que o cristianismo inicialmente abraçou esses grupos marginalizados e excluídos. Existem explicações religiosas para o crescimento do cristianismo durante o Império Romano, mas eu me recordo que durante a faculdade eu li um texto bem interessante que explicava esse fenômeno mais da parte histórica mesmo. Faz um bom tempo, né? E resumindo, esse texto meio que sugeria que o cristianismo cresceu durante o Império Romano devido à ausência do Estado, né, em algumas áreas essenciais, meio como acontece ainda hoje com as igrejas, tá ligado? Então, proporcionando auxílio a órfãos, ajudando mulheres solteiras que tinham filhos, dando um funeral digno a uma pessoa que antes que não poderia tê-lo, esse tipo de coisa mesmo. Os escravos romanos nunca aceitaram a sua condição de forma pacífica. E ali, por volta, né, a partir do século II, começaram a aumentar o número de rebeliões e de outras formas de resistência, principalmente por conta desse aspecto religioso que eu já mencionei. Isso é importante a gente destacar, porque muitas vezes a gente trata essa questão da escravidão dessa mesma forma aqui no Brasil, como se o escravo tivesse ficado contente sendo escravo e aceitado isso, mas não ocorreu. Esses grupos tentavam se organizar para conseguir fazer rebeliões e volta e meia conseguiam ganhar alguma coisa, como por exemplo uma fuga coordenada entre vários escravos. Para obter o apoio da população, o imperador passou a oferecer trigo e azeite a preços baixos, assim como espetáculos populares. Essa última prática ficou conhecida como política do pão e circo, que era vista como uma forma de distrair os pobres e os desocupados, evitando assim rebeliões e também que eles fizessem questionamentos ao governo. Esse conceito ele é utilizado até os dias de hoje e foi muito frequente aqui no Brasil durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né, nos anos de 2014 e 2016, respectivamente. Mas alguns historiadores discordam dessa visão, porque o público era proveniente de diversas origens, incluindo nobres, pensadores e o próprio imperador estava no local em algumas vezes. Então não era só o povão. Existe aí um debate sobre as reais intenções por trás da promoção desse tipo de espetáculo durante o Império Romano. Como eu sempre digo para vocês nessas matérias de história antiga, o que a gente acaba estudando aqui é o resumo do resumo que já está resumido. São séculos de história,
com uma infinidade de acontecimentos e mudanças extremamente importantes, mas o tempo é escasso e vocês sabem disso. Então, o intuito é sempre que vocês consigam compreender esse contexto geral e que consigam relacioná-lo com as matérias que a gente já estudou, como, por exemplo, a fundação de Roma, né, o período da Roma Antiga, e com as matérias que nós vamos estudar ainda daqui para frente. Beleza? Então é isso aí, falou!